E na tua Iber FM está a começar o episódio desta semana do trabalho que a sorte dá. Comigo, André Silva, mas não sou eu a peça principal desta rubrica, é sim a Ana Prata. Ela que é empreendedora, professora universitária e outras cenas. E eu quero saber como é que tu estás, Ana Prata. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia. Está tudo incrível. Tá? Então, ótimo. Sexta-feira, como não? Até porque temos muito para continuar a conversar. Na semana passada, a Ana Prata iniciou aqui um segmento com base na criatividade, em que ela diz que o primeiro passo é copiar. Não copiaste a ideia? Então vai até os podcasts Iber FM para ouvires o episódio da semana passada. Vamos lá então ao segundo passo desta questão, que é... Transformar. Ok, copiamos e agora transformamos. Vamos embora. Abordando, vem embora. Então, André, semana passada estávamos aqui a falar sobre a importância de copiar e que copiar é bom, mas que tu não gostes e que estejas a aplicar a coisas muito nefastas, copiar é bom. Então, imagina tu que a lógica da receita funciona, que tu queres aprender a ser um grande cozinheiro. A primeira coisa que tu tiveste que fazer foi aprender a copiar ou a replicar ou a mimetizar uma série de receitas, que era para saber exatamente como é que, desde como é que tu usas a faca até como é que alguns sabores se combinam. Quando isto já está feito, tu construíste uma espécie de biblioteca de copianços. Tens uma biblioteca de copianços pronta. Sim. O que vem a seguir é um processo muito giro, que é, ok, então agora, como é que eu transformo tudo aquilo que eu aprendi para adaptar ao que eu preciso? Chegas a casa, meu bom amigo, queres fazer uma omelete e não tens ovos. Vais fazer o quê, meu amigo? Vais ter que ser criativo, vais ter que te safar. E não dá para copiar o que fizeste até aí. Ok? Vais ter que agarrar em todo o conhecimento que tu tens e adaptá-lo, transformá-lo ao atual. Esta peça é das mais essenciais quando nós falamos em elementos da criatividade, porque lá está. Olha, nem é verdade que nem toda a gente consegue copiar, porque copiar envolve tu conseguires ir ao detalhe de como a outra pessoa fez, ou da outra invenção técnica, que já existe. Sim. Exatamente. Sim. Mas se copiar é difícil, transformar então é péssimo. Ok, como é que eu agarro no que eu sei e aplico a uma nova coisa? Omeletes sem ovos é nível difícil. Mas, por exemplo, se chegares a casa queres fazer um bolo, não tens açúcar. Ok. E algo para substituir. O que é que na tua biblioteca de copianços, que já tens, te permite saber como raio é que tu vais adicionar alguma coisa ali que continue doce. Sim. E é aqui que começa a lógica de ser criativo. Tu parece que estás a ter uma ideia completamente diferente, mas tu estás a basear-te na biblioteca que tens para trás, na quantidade de copiantes que já fizeste, e como é que a vais transformar a um contexto completamente novo. Um contexto que, se calhar, quando as cópias foram feitas pela primeira vez, nem sequer existia. E então é aqui que nós começamos, ok? Como é que nós transformamos isto? E depois começas a pensar, o que é que eu tenho que não funciona? E isto aplica-se a qualquer área. Então vamos falar da cozinha porque é uma coisa relativamente fácil, mas muitas vezes acontece, por exemplo, na escola. É aqui que nós temos que ser verdadeiramente criativos, não é? Fomos copiando, olha, nos testes é o que tu quiseres, está bem? Tu foste sempre copiando. Não é copiar nos testes, é copiar informação para aprender. Mas depois chegas e tens perguntas de interpretação. E, portanto, o que tu vais ter que fazer é transformar o conhecimento que tu já tens, do que fizeste anteriormente, e aplicar a um novo contexto. Ok, giro. Pronto. É por isso que as perguntas de desenvolvimento, sejam elas em que área fora, são tão importantes. Porque são as perguntas que te permitem perceber se alguém aprendeu um contexto e é capaz de o aplicar, ou aprendeu uma matéria, um determinado conceito, e é capaz de o aplicar a um contexto diferente. E para isso requer nós sermos criativos, porque é a capacidade de ligar dois pontos mentais que antes não estavam ligados. Porquê é que nós incentivamos tanto fazer exercícios e fazer perguntas de desenvolvimento? Porque quanto mais vezes tu tiveres ligado estas coisas de forma separada e autónoma, menos provável é que chegues lá e não sejas capaz de ligar. Mas acontece que às vezes saem perguntas que não lembram nem Jesus, isto é como tudo. E às vezes essa questão da interpretação, tu não vais conseguir, não consegues interpretar bem a questão e logo não consegues transformar as ideias. Tu estavas a falar disto e estava-me a lembrar daquelas situações de escola em que o professor chama a atenção e diz: olha, aquilo que tu respondeste aqui não era nada daquilo, isto aqui era basicamente para dizeres o que é que o Manuel fez a 27 de agosto de 72.
Ok, pronto, às vezes essa questão de interpretação, de transformar, fica sempre ao lado. Estou a sentir, André, um trauma. Não, é só partilha de ideias. Não, é só partilha de situações que eu me vou recordando ao falar aqui contigo, sim. Pronto, não é? Isto é rico. Isto é rico em memória. Mas sim, olha, este processo. André, tu matas-me. E pronto, agora é o resto do programa a rir, Deus me Não, já voltei. Já voltou. Pronto. Esta lógica de nós aprendermos a transformar as coisas é talvez dos exercícios mais difíceis da criatividade, porque como é que tu ensinas a transformar? Aplicando, dando cenários para que o cérebro se habitue a ligar estes pontos. E portanto é por isso que é tão importante treinar e andar aqui nesta lógica. É outro dos passos para ser criativo na perspectiva de aprender a aplicar a criatividade e não só como um processo espontâneo sobre o qual nós temos zero controle. E este é o segundo de 3 passos associados àquilo que é os elementos basilares da criatividade. E agora que, André, tu já passaste um bocadinho mal com o passo 2, eu vou deixar o passo 3 para a semana, porque eu aí para me dar tempo de digerir a situação. Vais lidar. Não vá o bolo me cair mal. Então, este episódio fica depois disponível nos podcasts Hiper FM, no Spotify e também no YouTube. E a Ana Prata volta para a semana para o trabalho que a sorte dá para o último passo da criatividade. Beijinhos, Ana Prata. Até para a semana. Beijinhos, até para a semana.